Olá, amigos, companheiros da doutrina espírita. Sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Instituto de Estudos e Práticas Espíritas, o IEP, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Ante a continuidade desse surto de pandemia do Covid-19, optamos por dialogar com os nossos companheiros e amigos através de palestras gravadas. Palestras que vão ao encontro de nossas necessidades básicas, necessidades de força, coragem, afeto, amor, proteção, não apenas para nós, mas para nós, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para todos que conosco convivem. Então aproveitemos essa oportunidade para alargar os nossos conhecimentos e conhecer mais de nós mesmos e do Evangelho Redentor do Cristo. Antes de iniciar a palestra, coloque um copo com água diante de você e peçamos todos juntos o auxílio da espiritualidade amiga para que, fluidificando a água, coloque nela os fluidos necessários à nossa saúde física, mental, com consequências na nossa saúde espiritual. Mais uma vez, sejam bem-vindos e aproveitem todo esse conteúdo da palestra. Obrigado. Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco nessa tarde, para mais uma conversa acerca da doutrina, à luz da doutrina espírita. O tema de hoje é um tema em que vai levar a uma reflexão. É necessário que seja, todos os temas nos levam a muitas reflexões, mas eu acho que o tema de hoje ele tem muito a ver com a nossa vida diária, do dia a dia, que é o desapego. Desapego para viver melhor. Então, a gente sabe que a capacidade de amar, ela está presente na alma humana, mas para que ela floresça, ela exige maturação. Maturação que na realidade é o aprimoramento dos nossos sentimentos. E para falar de desapego, a gente precisa lembrar de uma outra palavra, que é o apego. Então a gente vai recorrer, está fugindo um pouco, A gente vai recorrer, deixa eu ver aqui se melhor. A gente vai recorrer ao dicionário, para que a gente possa lembrar um pouquinho a conceituação do que é o apego. Porque muitas vezes a gente acha que o apego tem um caráter muito positivo, Mas o próprio dicionário, ele já traz para a gente dois conceitos de apego. Então, no primeiro conceito, ele fala que apego é uma ligação afetuosa, uma afeição íntima. Então, até aí parece positivo, Uma ligação afetuosa, uma afeição, uma estima, um bem-querer. Então, até então parece positiva a questão do apego. No entanto, ele vai para uma segunda definição, que é dedicação constante e excessiva e possessiva a algo. Então, dedicação constante, excessiva e possessiva a algo. E esse algo pode ser um ser humano, como esse algo pode ser algo material, uma coisa, uma substância. Então veja que a gente tem aí já não mais uma definição que pende para positividade, mas para negatividade. Porque tudo que é excesso, a gente deve manter uma vigilância, Tudo nos é permitido, mas nós de nada nos faremos escravos. Não é assim que o Eclesiastes diz? Então tudo aquilo, a gente pode fazer tudo, desde que não nos tornemos escravos das nossas ações.
né? E isso já nos coloca as questões sagradas. Então, para que desapegar? Desapegar para não sofrer, né? É preciso que a gente assuma uma postura para desapegar, porque esse sentimento tão enraizado em nossa cultura, que é do apego, né? Ele é necessário ser repensado por nós. E hoje a gente vai pensar um pouco na questão do desapego de acordo com a proposta espírita. Então, qual é a proposta espírita para nos desapegarmos, né? E se eu fizesse uma pergunta aqui, vocês já podem responder silenciosamente aí nas suas consciências. Você sofre de apego? Vocês já pensaram sobre isso? Você sofre de apego, Ani? E qual é o seu grau de apego? Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouco na tarde de hoje. Então o apego, na realidade, ele é uma percepção da realidade, né? Com o que temos, mas também com o que não temos. Então, tanto a gente se apega às situações da vida, às pessoas que passaram na nossa vida, às pessoas que ainda estão se relacionando conosco no momento atual, quanto a gente se apega ao que nós não temos. A gente se apega a uma relação que não tem, a um bem material, a um carro, uma casa, um emprego que não tem. Então, os apegos não são só apegos reais, são também apegos projetados. Coisas que nós ainda não temos, que ainda não está na nossa capacidade de vivenciar nesse momento. Então, o apego, ele gera instabilidade emocional, né? Muitas pessoas, elas se tornam infelizes quando elas amam possessivamente alguém, por exemplo. Quando elas têm ciúme de alguém. O ciúme é um apego, né? Então, é gerado esse apego, é gerado esse desequilíbrio, e esse desequilíbrio vem com um outro sentimento, que é o medo da perda. O apego faz com que a gente potencialize as nossas características egoísticas. Então, a gente tem medo de perder e a gente possessivamente, como nos diz o conceito inicial de apego, se apega de forma excessiva a algo ou a alguém, ou a uma situação mesma. Não precisa ser só uma pessoa, não precisa ser só um bem material, mas pode ser uma situação. Há pessoas que têm apego a uma situação que não estão vivenciando mais. E isso também é um gerador de desequilíbrio. Existe um livro da escritora americana Pia Mellody chamado Codependência Afetiva. E que é um problema patológico, que necessita de terapia, que necessita ser cuidado. E nesse livro, ela fala que a gente está sempre procurando nesse apego viver a vida do outro. Então, eu só sou feliz se os meus filhos que estão aqui são felizes. E isso é um erro. Por quê? Porque como espíritos únicos, nós temos nosso próprio caminho. Nós temos nossa própria trajetória. Nós temos as nossas quedas e as nossas retomadas nessa escola que é a órbita terrestre. Então, a gente não pode viver apegado nem aos entes por parentela sanguínea. O mundo espiritual diz que a maior parte dos nossos sofrimentos, eles advêm dos nossos apegos. O apego está na base do nosso sofrimento. Quando a gente se apega aos problemas dos filhos, aos problemas dos cônjuges, aos problemas dos amigos. Então, esse apego nem sempre é um apego salutar.
E aí o Espírito Hamed, ele vai trazer 2 tipos de apegos, né? Para ele existem 2 tipos, na verdade não são de apegos, mas é da necessidade do desapego, que é o que ele chama do desapego saudável e do desapego defensivo. Este não é positivo. Então, por que o apego nos faz sofrer? Né? Porque se apegar a algo nos leva ao sofrimento. E o mundo espiritual nos diz porque ele traz a avareza, porque ele é a emancipação do nosso egoísmo. Pessoas e bens materiais, situações são perecíveis. Então tudo passa, tudo transita, tudo flui, é fluido. Então, a nossa experiência na Terra é de fluidez. Só que nós achamos que não, que tudo é para sempre. Né? Mas aí vem uma pandemia, por exemplo, dessa e quebra todos os nossos paradigmas. E a gente tem perdas, muitas perdas, milhões de perdas. Isso é uma quebra de paradigma. Então, novamente, a espiritualidade nos convida a pensar neste apego que temos pelas pessoas, pelas situações, pelos bens materiais. Né? Mesmo sabendo que nós só levamos desta orbe aquilo que está na nossa psique, porque o resto fica, até o nosso corpo se deteriora no caixão, não levamos nada, absolutamente nada dos bens que possamos ter adquirido durante toda a encarnação, levamos nada. Chegamos do outro lado do mundo no mundo espiritual apenas com aquilo que amealhamos de quê? De valores morais. Então, quando chegar do outro lado, eles não vão perguntar pelo anel, pelo brinco, pela corrente, pela roupa, pelo carro do ano, pela casa, pela fazenda, absolutamente nada disso. Tem qualquer importância, ou deve ter qualquer importância para nós nos sentirmos apegados. Porque o que nos vai ser solicitado é qual o bem que você fez, quem você ajudou, que transformações morais você empreendeu em você mesma, o que você melhorou, que você percebeu que precisava rever nas suas posturas. Então, essas são as verdadeiras riquezas que a gente vai levar para o mundo espiritual e as riquezas que nos vão ser solicitadas. As outras vão ficar por aqui. Então, apego é sustentado pelo egoísmo. Somos materialistas muito ainda, né? Estamos aqui nesse momento, nessa tarde, exatamente para beber da água da espiritualidade. Porque o materialismo, às vezes, nos corrói. Ainda somos muito materialistas. Muitos de nós só estão bem se os filhos estiverem bem, se os pais estiverem bem, se a conta estiver paga, se eu tiver com emprego. E a gente vai colocando ali uma lista de tópicos muito grande que são a dependência da nossa paz, que são a dependência do nosso equilíbrio. Se essas coisas não estiverem organizadas, possivelmente nós estamos em desequilíbrio. Então é assim que a maioria de nós pensa. Quando o Evangelho vem nos convocar a um outro pensamento, muito mais holístico, muito mais amplo, e pedir para nós esse desapego, inclusive das pessoas. E aí a gente fica pensando, mas como é que eu vou desapegar dos filhos? Como é que eu vou desapegar dos cônjuges? Como é que eu vou desapegar das parentelas? E aí o Espírito Hamed, pela psicografia de Francisco, diz assim: não adianta fecharmos as cortinas da alma.
a fim de levar uma vida de sonhos, repleta de pensamentos e vazios de experiência. Porque o apego também faz com que a gente se distancie do mundo real. Né? A gente atenua os estímulos externos, não querendo se envolver, tendo medo de amar, por exemplo. Então, muitas pessoas permanecem sozinhas porque elas têm medo de amar. Porque o amor leva às relações, o amor leva a conflitos. Porque como seres ainda em desenvolvimento, nós geramos nas relações os conflitos. E tem gente que diz, não, eu estou muito magoado. Eu prefiro não me envolver mais, eu prefiro não me apaixonar mais, eu prefiro sair desse emprego a ter que conviver com esta ou aquela pessoa. Eu prefiro não vir mais à casa espírita porque eu me aborreci com algum trabalhador. Nós somos apegados àquilo que construímos e como o apego gera medo, a gente prefere ou a gente decide o desapego, que a gente acha que é desapego, mas que é um desapego defensivo. Eu não vou entrar na situação porque a situação pode me causar conflitos. A gente não tem nem a certeza que vai causar, mas a gente acha que está desapegando das coisas. E na realidade não estamos. Estamos mais apegados do que nunca a esse mundo de quimera que nós montamos na nossa psique e achamos que vamos dar conta dele. E a vida real não é isso. Ela nos cobra relações. Nós não somos eremitas no deserto. Nós vivemos em sociedade. Nós precisamos do outro. Nós somos espíritos únicos. O nosso progresso é individual. Parece até paradoxal. Nosso progresso é individual, mas para que esse processo se efetive com propriedade, com louvor, ele precisa do outro. Então, eu só me constituo no outro. Eu hoje só sou a comentarista da tarde porque o olhar de vocês me vem assim nesse momento. Porque se eu passasse aí na rua, eu seria mais um transeunte. Então, eu sou o que eu sou pelo olhar de vocês. Sem o olhar de vocês, eu não sou mais nada. Então, a gente se constitui no outro e a gente é constituído por ele. Então, nós não vivemos sozinhos. A nossa primeira célula é a família. Não estou aqui colocando em voga se essa família é boa, se é ruim, se é mediana. Eu estou dizendo que é a primeira célula social em que nós somos acolhidos. Quando espíritos ainda na época pueril, somos totalmente entregues à responsabilidade de alguns. Não sabemos andar, não sabemos falar, não sabemos nos alimentar. Isso vem depois. Então, a nossa primeira célula é a família. Por quê? Porque somos espíritos que precisamos viver colaborativamente, agregados. Então, todos aqueles que acham que em nome de um desapego defensivo podem viver sozinhos, podem resolver seus problemas sozinhos, é um ledo engano. É um ledo engano. Nós somos seres gregários, precisamos do outro. O que eu não sei, o outro me completa. E nessa relação nós vamos progredindo enquanto espíritos eternos. Então, as pessoas que dizem assim, mantêm uma postura íntima de dizer, eu não me importo não, eu estou numa fase que eu não me importo mais com nada, deixa o barco voar, né? Eu não abro as portas mais do meu sentimento para absolutamente ninguém. Eu me relaciono, mas essas portas estão bem trancadinhas, né? Então o Espírito diz que esse é um pseudo-desapego, um falso desapego. Porque na realidade você não quer se sentir frustrado. Na realidade você não quer se sentir ameaçado pelos conflitos que advêm das relações. Relações entre filhos, relações entre companheiros, relações entre amigos, relações trabalhistas, relações de todas as ordens. O
conflito existe. Em âmbito menor ou em âmbito mais profundo, que deixa sequelas psicológicas muitas vezes em nós. Mas o Evangelho vem dizer que essa é a escola da vida. Nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para aprender com essas experiências. Só que essas experiências, elas já passaram. Elas são passado. O que nós estamos vivenciando hoje, o que nós estamos reflexionando hoje, é o que vai fazer a diferença para o amanhã. E pelo nosso apego, a gente faz o quê? A gente vive os sofrimentos do ontem. A gente vive os sofrimentos de hoje de manhã. Mas a gente não sabe a próxima hora. Às 10 horas eu mandei dá um exemplo. Eu mandei, ela está rindo, eu mandei uma mensagem dizendo a ela que tinha acordado muito ruim. E que possivelmente eu não viria. Não ia dar, eu não tinha condições de estar aqui. Né? O corpo físico. Mas aí eu entendi que era o corpo físico. Era só o corpo físico. Porque saúde não é estar ou não estar doente. Saúde é um bem-estar da alma. E a minha alma estava bem. O meu corpo é que não estava obedecendo. Né? Então, rapidamente, a gente ressignifica essa energia, né? A gente solicita ao alto a ajuda do mundo espiritual, daqueles que estão conosco, daqueles que estavam organizando os trabalhos da casa, por exemplo, e essa ajuda vem. E é simples assim, Gianca? É simples assim. Batei abrasivoais. Quando baterdes de todo o vosso coração, não há nada que nós peçamos ao Pai que Ele não nos dê. Mas a gente precisa saber como é que Ele vai dar isso. Eu não sei se quando eu sair daqui vou começar a sentir tudo de novo. Não me importa. Não importa. A tarefa foi cumprida. Então é necessário que a gente tenha, né, essa disponibilidade de aceitar aquilo que vem para as nossas experiências evolutivas. Porque ninguém sofre por acaso. A traição que você passou hoje é a traição que você cometeu, se não nesta encarnação, mas numa encarnação passada. O pé amputado de hoje foi o pé amputado de outra encarnação, mas você que fez o outro ter o pé amputado. Tudo, absolutamente tudo aquilo que a gente faz tem retorno. Agora, esse retorno pode ser, como nos diz o Evangelho, de um sofrimento compreendido, refletido. Eu sei porque eu estou passando por essa situação. Aí eu ganho o fruto do meu sofrimento. Eu ganho os bônus. Mas quando eu me revolto pelo meu sofrimento, quando eu me revolto pela situação que eu me encontro, é como se eu tivesse apagado tudo aquilo que possivelmente eu fiz o outro sofrer. Ou que possivelmente eu não tenha feito ninguém sofrer. Eu tenha simplesmente agendado no mundo espiritual, no meu retorno, no meu processo reencarnatório, que eu queria vir com esta ou com aquela enfermidade. Né? Para quê? Para que a minha evolução fosse mais rápida, fosse mais tranquila do que em outras encarnações. Para que eu progredisse de uma forma melhor. Talvez se eu viesse abastarda, com muito dinheiro, com muita beleza, né? Eu não progredisse tanto, com tantas facilidades. E eu precisei passar por todas essas experiências, que às vezes são experiências dolorosas, a gente não nega, mas que são necessárias. E é preciso ter o entendimento da dor. É preciso entender por que a gente passa por algumas situações. Não é só passar pela situação, mas é ter o entendimento, é buscar dentro do nosso coração as respostas e elas virão. E elas certamente chegarão. E isso o conhecimento nos dá.
Para isso serve a aba da intelectualidade, das leituras, da vinda aos centros, das discussões dos evangelhos. Para isso, a intelectualidade é muito hábil, ela nos dá resposta, ela nos faz refletir, ela nos faz ver outras matizes de um mesmo problema. Né? Mas a gente não pode ter só ela. Não adianta a gente ouvir tudo isso aqui que o Evangelho nos traz, mas na primeira pedra no meio do caminho, a gente perguntar, meu Deus, por que eu? Né? Por que eu estou passando por isso? A frase deveria ser outra. Se eu estou passando, é porque eu preciso passar. E eu vou colher os frutos dessa dor, desse sofrimento, da melhor forma que eu puder. Trabalhando em prol da minha recuperação, da minha saúde, trabalhando em prol de eliminar algumas virtudes, não virtudes que eu ainda tenho, tentando o meu equilíbrio psicológico. E se eu tenho que recorrer às terapias, as terapias foram dadas pela divindade, para que a gente possa fazer uso delas. Se não está bem, procuremos uma psicoterapia, procuremos um médico, procuremos um psicanalista, um psiquiatra, um psicólogo, procuremos uma academia, façamos nossa caminhada, saiamos da ociosidade, deixemos que a energia solar entre todas as manhãs na nossa casa, abramos as portas e não fiquemos deitados depressivos, achando que vai resolver a nossa vida. É fácil? Ninguém disse que era fácil. Né? Nem o pai disse que era fácil. E existe um outro e um último desapego, que é o que a doutrina chama de desapego saudável. Né? O desapego saudável é aquela vivência que leva cada um de nós ao crescimento, ao nosso crescimento pessoal, à nossa expansão da nossa consciência. E um desapego saudável, eu poderia falar de muitos, mas não tenho mais tempo. Um desapego saudável, por exemplo, é o desapego da família. Né? E aí vocês podem estar pensando, mas Dianca, desapegar da família, né? A nossa célula primeira, a nossa célula máxima. E aí, na passagem de São Marcos, do Evangelho de São Marcos, Jesus estando com os seus apóstolos e com outros, diz assim, abre aspas, entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E Jesus respondeu o quê? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse, eis aqui a minha mãe, eis aqui meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vejam que essa passagem que está em Mateus e Marcos, ela nos traz um Jesus que coloca a questão do desapego familiar. Apesar de termos nascidos nesse clã, a nossa família, enquanto espíritos eternos, é a família universal. O que eu desejo para os meus 2 filhos que estão ali, eu tenho que desejar para todo mundo. Eu tenho que desejar para os meus inimigos, eu tenho que desejar para quem está caído nas ruas. Esse amor, esse verdadeiro amor, ele tem que se espalhar nessa dimensão. Então, Jesus deixa claro aí que a parentela corporal é matéria. Alguns DNAs chegaram até eles dois, meu e do cônjuge. Mas a parentela que nos une, se é que nos une, porque tem famílias que não há essa união, é a parentela de quê? Espiritual. Os laços de sangue não são os verdadeiros laços.
Os laços de empatia, os laços espirituais, estes sim são os verdadeiros laços. Dentro de uma família, de conjugar, de unir tanto essa parentela corporal, que foi necessário o meu corpo para que eles viessem ao mundo, e se eu conseguir unir isso, a parentela espiritual, se eles forem espíritos afins, como são, graças a Deus, nessa encarnação, ótimo. Mas se não forem, se não fossem, eu os iria abandonar? Então Jesus, ele dá aí, né, ele veio compreender de uma maneira muito universalista de ver os relacionamentos e as afeições. E a simpatia, né? E ele veio fazer isso sem aprisionamento, sem apegos, mas com muito desapego, né? O meu irmão, a minha mãe, está aí, é o mundo inteiro. São aqueles que comungam das minhas ideias, dos meus projetos de vida, daquilo que eu penso. São aqueles que os laços de simpatia, de empatia, são mais fortes. Então, muitas vezes a gente diz que um amigo parece mais irmão do que nosso próprio irmão. Por que que a gente fala isso? Porque os laços corporais, eles são transitórios. Na próxima encarnação, eu digo muito aos meus, aproveitem que na próxima encarnação eu não quero mais vocês não, eu quero outros. Porque o que eu consegui com vocês tá bom demais. Nossa afinidade será eterna. Eu tenho que me envolver com outros espíritos para aprender muito mais com eles. Porque na próxima encarnação eles podem não vir como meus filhos. E eu posso vir sendo mãe dos meus inimigos. Por que não? Estamos fadados a isso. Então a gente tem que pensar nesse desapego da família não como um abandono, mas entendendo que os espíritos que estão sobre a nossa responsabilidade são transitórios, não são para sempre em todas as encarnações. Eles são transitórios na nossa convivência diária, mas eles são eternos na empatia e na simpatia. Onde eles estão que pensam em mim, imediatamente eu penso neles. Eu sei exatamente o que está acontecendo. Porque a energia, ela transcende o cronotopo de tempo e espaço. A energia vai no fluido universal. Onde quer que eles estejam, se pensarem em mim, ou se eu pensar neles, essa energia vai chegar até eles. E a deles até mim. Então não precisa que em outra encarnação eles sejam meus filhos. Nós já somos, já estamos ligados pelo amor. Porque tentamos construir isso nessa encarnação. Então a nossa tentativa, meus irmãos, na tarde de hoje, é do desapego, né? Aquela história de que eu morreria pelo meu filho, eu morreria pelo meu marido, eu morreria pela minha esposa, eu morreria pelo meu cachorro, porque tem gente que diz, né? É um erro nosso. É um desequilíbrio na nossa alma ainda, com tantos aprendizados a ter. Não. Nossa função é oferecer aos que nos chegam apoio, um ombro amigo, palavras edificantes. Eu preciso estar bem. Um doente não cuida de outro doente. Eu preciso estar bem para quando aqueles que precisarem de mim chegar até mim, terem esse ombro amigo, terem essa palavra de consolação. E se não tiverem, terem pelo menos a energia de prece, né? Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas eu gosto sempre de contar que eu ia passando no carro, estava com meu irmão e a gente estava muito apressado e eu desci o vidro do carro e aí um pedinte chegou e a gente já tem esse medo que nos é natural com toda a violência que a gente passa na nossa sociedade. E quando ele chegou, eu disse, olha, eu vi que era um senhor já de idade, então aí o medo já se foi. E eu disse, olha, eu não tenho nada hoje para dar.
Aí ele parou assim, ficou me olhando, eu já era espírita, e aí ele disse assim, nem um sorriso. Ele só queria um sorriso. E aí eu sorri. Então, às vezes a gente acha que para acolher o outro, a gente precisa de muita coisa. A gente não precisa de muita coisa. A gente precisa se doar, a gente precisa se dar. Mas você só pode se doar, só pode se dar se você estiver equilibrado emocionalmente. Eu estava com pressa, eu estava com 1000 coisas na minha cabeça. Eu estava em um desequilíbrio momentâneo, mas estava. Então, eu não tinha nada para dar. Mas ele tirou de mim um sorriso. Então, às vezes, mesmo quando a gente parece não ter nada para dar ao outro, a gente tem sim. Está lá, guardadinho. E a gente precisa entender isso. Então, vamos finalizar com essa parábola de Jesus que diz assim: em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só. Então, ele tem que morrer. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Quem ama a sua vida, a perde. E quem odeia a sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Então, o amar a vida ou o odiar a vida, né? A que o Cristo se refere, é o despertar. É a conscientização de quem nós somos, de qual o nosso papel na nossa vida presente e de que as coisas, meus irmãos, vêm e vão, né? Que é preciso adotar a prática do desapego. Nós não temos absolutamente nada, a não ser o que mora dentro de nós. Hoje eu estou casada, daqui a 5 minutos eu não sei se eu estou mais. Agora eu estou viva, daqui a pouco eu posso estar desencarnada. Nós só temos o minuto presente. Nós só temos o hoje, nós só temos o agora. O que passou, passou. O que nós fizemos em outra encarnação, o que nós fizemos nesta encarnação, passou. Foi aprendizado. Não devemos mais nos preocupar com isso, a não ser para construir aquilo que hoje nós estamos almejando para a nossa vida. O que é que você almeja para a sua vida? O que é que você quer? Pergunte, indague seu coração, a sua consciência. Você quer viver doente? Você quer viver depressivo? Você quer viver se lamentando? Você quer viver acusando outras pessoas da sua infelicidade? Ou você quer tomar o leme da sua vida nas suas mãos e dizer: eu posso, eu acredito, eu creio, eu consigo? A neurolinguística já diz isso, que tudo aquilo que a gente diz é o que vai virar substância na nossa vida, né? E existem aqueles anjos que estão ao nosso lado, né? Lá em casa todo mundo faz terapia, menos eu. E eu achava isso o máximo, porque todo mundo fazia e eu acho que não precisava, né? Aí um dia meus filhos disseram: mãe, entenda, você não paga a terapia, mas você faz a terapia com nós dois. Quando você está com problema, você conta todos os problemas pra gente, aí você fica super leve, dá tudo certo. Então são esses anjos de anunciação que estão à nossa volta. E a gente tem que ter disponibilidade para ver isso. Nós não estamos sozinhos, nós não resolvemos nossos problemas sozinhos. A gente precisa do outro, precisa da casa espírita, precisa de um amigo. Nem todo mundo a gente pode confiar, nem todo espírito em desequilíbrio. Mas sempre tem alguém que nos estende a mão. E se não tem alguém encarnado, tem muita gente desencarnada por aí. É só chamar. Espíritos que vêm conosco desde o processo que estávamos acordados de reencarnar nessa terra. Então a misericórdia divina é tão grande que ele diz: olha, esse aqui vai ficar responsável por você. Que muita gente chama de mentor espiritual, de anjo da guarda, de protetor. Deem o nome que der. É um espírito um pouco mais evoluído que nós, que está ali a nos intuir, mas é preciso que tenhamos olhos de ver
e ouvir estrelas, e ouvidos de ver estrela, como diz Bilac. Caso contrário, tudo se fecha. Todas as portas são difíceis, tudo é uma dificuldade, tudo é uma negatividade. Então, que Jesus nos abençoe na semana de hoje, que nós possamos nos desapegar do passado e construirmos aquilo que a gente pretende para o nosso futuro. Que assim seja. Finalizada a palestra, nós agradecemos a sua atenção, agradecemos ter sintonizado em nosso canal e agora pedimos que você beba da água que você colocou para fluidificar. Certamente auxiliará a você, auxiliará com os fluidos necessários à sua saúde, notadamente a sua saúde mental e espiritual. Boa noite. Finalizada a palestra, nós agradecemos a sua atenção, agradecemos ter sintonizado em nosso canal e agora pedimos que você beba da água que você colocou para fluidificar. Certamente auxiliará a você, auxiliará com os fluidos necessários à sua saúde, notadamente a sua saúde mental e espiritual. Boa noite.